noite. Vou começar aqui mais uma live. O título de hoje é Quando a Mulher Ocupa o Lugar que não é o dela na relação. Então vamos continuar uma conversa que já foi iniciada na última terça-feira, onde eu comecei a falar sobre relacionamento amoroso, sobre a ótica sistêmica. Falamos do amor que faz bem. E lá fomos falando sobre vários pontos e hoje, de forma mais específica, nós vamos falar sobre esse lugar que você pode estar ocupando aí na sua relação e que de repente você acha que está agindo de forma errada, que você está sem força, desanimada, se sentindo não vista por seu companheiro. Então você vai entender algumas dinâmicas que podem estar por trás disso, que talvez não seja o seu relacionamento, mas sim, né, a forma como você está se posicionando. E é muito importante nós olharmos para isso. Boa noite, Ana, bom te ver também, minha querida. E é muito importante porque quando nós tomamos consciência desse conhecimento, a gente pode sair desse lugar de até mesmo acabarmos, né, nos chicoteando ali, né, como eu gosto de falar, a gente às vezes tem um chicotinho na mão e a gente fica tentando achar onde nós estamos errando, o que está acontecendo aí, que eu estou errando tanto, que esse relacionamento está em crise, e você pode olhar sob uma outra perspectiva. Boa noite, Paula, entrando aqui também. Então, o pessoal vai estar entrando aqui. Então, quem já está aqui comigo, nessa breve introdução aqui que eu estava fazendo, quero dar as boas-vindas para vocês que estão chegando. E se vocês sentirem aí no coração também de chamar alguma amiga, alguém da tua família, alguma mulher da tua família que precisa ouvir isso também, manda um aviãozinho para ela, chama ela para cá, né? Um papo aqui para mulheres hoje. Olá, Eleni, boa noite. Então, convidem aí as meninas. E você que pode ser que você esteja assistindo essa live depois, que ela vai ficar gravada, também te mando um abraço e também quero deixar aqui registrado que caso tenha alguma dúvida depois, já que você não vai poder estar participando aqui ao vivo, pode me mandar sua dúvida, pode me mandar sua opinião, que é sempre muito válido, tá certo? E também gosto de deixar aqui registrado, né, para você que vai entrar aqui hoje, que está entrando, que não conhece muito o meu trabalho, você que vai estar assistindo depois. Então, eu sou terapeuta, sou facilitadora de constelações familiares e desenvolvo um trabalho específico para as mulheres, né, para que seja um acompanhamento da jornada das mulheres, para que elas tenham prosperidade, tanto na sua vida amorosa, na sua vida financeira, que tenham leveza, tudo através do conhecimento sistêmico. Então, é esse acompanhamento que eu faço com os serviços que eu presto, tá certo? E também, com relação às constelações, eu faço atendimentos individuais ou em grupo e online também, nessas duas modalidades. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Boa noite, Odete. Então, vou lá começar a falar aqui sobre o nosso tema. O objetivo dessa live, também quero deixar aqui registrado, é para que a gente dê mais um passinho de consciência, como eu já estava falando aqui, para quem não ouviu. Muitas vezes nós estamos num lugar de estar ressentida, de estar tendo alguma situação ali no relacionamento que te coloca num lugar de meio que se sentir sozinha, se sentir a que faz tudo, a que tem que tomar a iniciativa para tudo, que cai o desejo, cai a atração pelo parceiro e acaba, né, criando todos esses mal-estar. Mas para que a gente saia e crie uma consciência hoje, para sair de um lugar não só de vítima, mas também de que você é a culpada, que tem algo errado no seu relacionamento. Não é esse o objetivo. E a constelação ela tem um olhar muito
amplo para isso, que jamais aqui a gente não olha culpados, quem está errado, quem está certo. Não é sobre isso. É sobre você se oportunizar, olhar para você. Então vamos tirar o outro, o parceiro da sua linha de frente e vamos olhar de repente para um lugar que você pode estar hoje ocupando nessa relação, que está fazendo com que essa relação esteja em alguma crise, né? E para isso, eu tenho que começar a falar aqui sobre o que é um relacionamento saudável. E eu quero que vocês participem aqui comigo, tá bom? Vão aí, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui, tá? Deixa aqui nos comentários. Quem quiser já até me falar o que você entende por um relacionamento saudável. E uma pergunta também, né, importante. O que me levou a ter o relacionamento que eu tenho hoje? Se você é casada, você que está aqui comigo, se você está num relacionamento já aí mais sério, o que te levou a estar com essa pessoa? Esse já é um gancho muito importante que nos traz muita consciência, tá? Então pensem nisso. Se vocês não quiserem falar aqui, tá tudo certo. Inclusive quero agradecer as meninas que vêm participando aí das enquetes, que desde domingo eu comecei a fazer umas enquetes. As pessoas foram participando. Hoje eu vou comentar aqui na caixinha de perguntas que deixaram 2 comentários que nos auxiliam muito. Mas enfim, então, o que você... Aliás, eu falei isso, mas eu não estou... Desculpa, gente, que eu estou olhando para trás, que eu estou procurando o meu outro celular. Eu talvez não vá conseguir, não peguei o meu celular com as perguntas. Eu vou tentar lembrar aqui. Mas enfim, então o que é um relacionamento saudável, né? O que a gente pode entender por um relacionamento saudável? Quando 2 pessoas, quando adultas, chegam numa relação de igual para igual e ocupam o seu lugar. E esse tema aqui, né, essa forma de falar aqui, né, o que é esse lugar, ocupar o seu lugar, mas que lugar é esse, Elisângela, que você tanto fala? Então aqui, provavelmente todo mundo aqui tem uma amiga, tem uma conhecida, que se comporta aí no dia a dia, tá? Vamos falar aqui das amigas, tá? Ninguém precisa se comprometer. Uma amiga que cuida demais do companheiro, do parceiro, que toma a frente de tudo, que decide as coisas para ele, que marca tudo para ele, faz tudo para ele, que sabe aquele marido também que vai bagunçando a casa, vai jogando as toalhas, você vai catando. Essa foi um dos comentários aqui, que depois eu vou falar. Então, será que essa mulher aí que tá com todo cuidado, claro que a gente tem que ter cuidado com o parceiro, tem que ter amor, né, no relacionamento, mas aquilo a mais, sabe? Aquela pessoa que cuida demais, que faz demais. Então, que lugar é esse que essa mulher tá ocupando? Ou já perceberam também que tem mulheres assim que tem uma grande concorrência com a sogra? Então, quando o marido chega, o companheiro chega e fala assim: nossa, mas ninguém faz o pudim que a minha mãe faz. Vocês já ouviram algo assim? Alguém comentando que seja outra coisa? E aí a mulher, ela entra naquela missão Masterchef, porque eu tenho que superar essa mulher. Como assim, né? Que ele vai ficar ainda com essa história da mãe, né? Então vira uma concorrência e até um ranço da sogra. Ou tem mulheres que se colocam muito dependentes do marido também, que ficam numa situação de preciso de aprovação de tudo, o que eu tenho, o que eu vou decidir sobre tal assunto que diz respeito à tua vida, uma dependência muito grande do parceiro. Ou até uma outra situação, uma mulher que se coloca como super companheira, super amiga, que fazemos tudo juntos e até diz mesmo, né? O meu melhor amigo é o meu marido, ou é o meu parceiro, meu companheiro. Enfim,
Isso acho que todo mundo já viu, já viveu, não é mesmo? E que lugar que é esse, gente? É? Será que realmente quando nós entramos na relação, nós estávamos buscando alguém que cuidasse da gente? Alguém que fosse super parceiro, super amigo, uma coisa que a gente nunca teve a oportunidade de ter? Ou será que lá atrás, né, eu precisei cuidar tanto? E isso é muito das mulheres, né, pelo próprio repertório do feminino, que hoje eu tenho a necessidade também de cuidar, mas não o cuidado de um relacionamento, um cuidar como mãe. Então, nesses exemplos que eu trago, então a gente pode visitar alguns lugares que as mulheres podem estar ocupando indevidamente hoje no seu relacionamento. Um lugar de mãe, né? Aquela que cuida demais, que inclusive orienta, que corrige o marido, né? Quantas mulheres não falam para o marido, não bebe demais, olha, come de boca fechada, enfim, são muitas situações, né? E vocês estão quietinhas aqui, ó, participem comigo. Alguém já viu isso aí? Alguém já fez isso? Não se comprometam. Então, alguém tem uma amiga aí que já fez isso? Então, essa mulher está no lugar de mãe. Isso é para você se sentir constrangida? Né? Não. Agora eu posso olhar com outro óculos, no sentido de analisar, será que lá na minha infância, com a minha mãe, com os meus pais, eu precisei cuidar, eu precisei assumir um lugar entre eles, que hoje eu trago isso para a minha vida? Pensem aí se isso faz sentido. Assim como eu falei, né, desse lugar de ser companheira, de ser a super amiga, vamos colocar que quando a gente transforma esse relacionamento numa relação de companheirismo como se fossem amigos, pode ser que o desejo ele suma. Afinal de contas, né, não vai ter até com a mãe também, como a gente vai falar de erotização, sobre sexualidade, que é a mola propulsora da vida, isso seria um outro tema, mas estamos aqui falando de adultos, né? Adultos entram numa relação, não crianças. Adultos se relacionam. Então, quando eu olho para o meu companheiro como filho, quando eu olho para o meu parceiro como irmã, e até mesmo como ambos, né, você e o teu companheiro, olham para os seus pais, pode ser que estejam surgindo essas dinâmicas. Eu até contei na live passada, um atendimento que eu fiz de uma cliente, que ela se deu conta de que ela e o marido, eles estavam muito como irmãos. E o marido não se relacionava bem com a família dele, mas tinha um encantamento pela família dela. Então, a hora que ela viu aquilo, né, ela falou, poxa vida, né, realmente, isso faz muito sentido. Por que será que o relacionamento tá frio? Por que será que, de repente, eu nem tô admirando tanto ele, né, no sentido da masculinidade, da sexualidade, né, da relação homem e mulher? Então, isso é um ponto de vista muito importante para a gente olhar. Assim como tem um outro lugar que nós podemos nos colocar, às vezes, como superior. Aquela mulher que, de repente, até por uma questão de sobrevivência ali, ela é a que faz tudo, que não precisa, né, do marido para nada. Ela fala assim, deixa que eu faço muito melhor. Até aquela que se acha muito mais espiritualizada que o marido. Já ouviram isso nas conversas? Pois é uma outra situação. Então, quando a gente vai falando sobre isso, tá? Sem culpa, sem julgamento, a gente pode começar a entender que, às vezes, o seu relacionamento
pode estar sentindo, né, vivenciando uma dificuldade ali no relacionamento, exatamente por você estar fora desse lugar que você deveria estar. Aqui, ó, a Paula tá falando, verdade, Eli, faz todo sentido isso que você está falando. Não é, Paula? Então, isso assim é o que acontece. Porque, voltando aqui ao que eu estava comentando, e que é importante a gente olhar para isso, o que me levou a entrar para esse relacionamento? E quantas mulheres, tá, não buscaram relacionamento para ter mais liberdade, porque ela não se dava bem com a mãe, porque de repente ela queria sair da casa dos pais e encontrou esse namorado que foi super legal e que casaram. Enfim, será que as pessoas casaram como adultas? Porque ela tinha que casar com essa pessoa, porque ficou grávida. Quantos motivos não existem? Assim como também há uma situação, né? Será que também a gente está se colocando num lugar de que você está olhando tanto para os filhos e esquece do teu marido? Que é outra dinâmica, né? Na constelação a gente traz esse olhar, né, de muitos casos semelhantes. Não existe a gente até fala, né, na visão sistêmica, 2 mais 2 não são 4. Mas é claro que por muitos casos parecidos, por muitas dinâmicas, então a gente vai trazendo aqui, né, esse olhar. Então, aparece muito em constelações isso, de que, né, mulheres que, as crianças, após os 4 anos, a mãe cria uma relação de dependência com esses filhos, não deixa nem esse filho ir para a esfera do pai. O que é isso, ir para a esfera do pai? Que o pai, a partir aí dos 6 anos, que ele também comece a conviver, e até antes, né, que ele comece a conviver com os filhos, assuma algumas responsabilidades, divida responsabilidades, que esse homem também tem o seu papel de pai. Porém, muitas mães estão na situação ainda de serem amadas pelos filhos. Então, a minha preocupação é tão grande na maternidade que eu esqueço do marido. Então, que lugar que eu tô? Faz sentido para vocês isso? Boa noite, Khadija. Obrigada por estar aqui. Então, o que a gente pode ver? Qual que é o sintoma? O que aparece? Quais são os sintomas que vão aparecendo quando eu estou fora do meu lugar? Boa noite. O que vocês podem me dizer aí? É o que eu comentei agorinha mesmo, né? Quando eu começo a me sentir indesejada, irritada, sozinha nesse relacionamento, ressentida. Podem ser sintomas que já estão me mostrando que estou fora desse meu lugar. É claro que o seu marido, ele com certeza, ele tem uma dinâmica que ele traz da relação dele, da família dele. Eu vou falar já sobre isso. Mas aqui, e na constelação, nos atendimentos, nós não vamos falar do outro, a não ser que seja uma constelação de casal, tá? Que eu faço também. Mas quando eu estou atendendo uma pessoa individualmente, né, num atendimento até individual ou em grupo, mas a pessoa, nós vamos olhar para ela e para o sistema dela. E aí vocês vão entender onde é que começa tudo isso. Então, quando a gente tem um sintoma, qual é o convite? Tá? Então, o sintoma não é só o sintoma que eu falo de uma doença. O sintoma é tudo que me faz ali, né, me trazer algo, me fazer refletir. Então, toda essa situação que você que está aqui comigo hoje pode estar passando, agradeça. O sintoma, ele é um mensageiro. É um convite para você olhar para você. Então, quando você pode receber isso e falar, poxa, eu estou sentindo isso na minha relação, eu não desejo mais, não estou tendo desejo pelo meu marido,
Mãe não tem desejo pelo filho, não é? Irmã também não. Então, eu não estou tendo desejo pelo meu marido, eu não me sinto desejada, eu posso estar ressentida, enfim, tudo isso que eu falei para vocês, busquem ajuda, né? Busquem uma terapia, busquem uma mentoria, busquem fazer uma constelação, enfim, o que você acha melhor para você, o que te faz sentido, né? Porque é aí que começa a ampliar essa consciência. Porém, o que eu vejo muito na nossa sociedade é que as pessoas não têm se permitido esse movimento. É muito mais fácil eu, claro, sentir quando eu sinto, hein? Porque muitas mulheres não se permitem nem sentir, né? A mulher, ela está num estágio tão grande do mental, do fazer, conquistar, e ela nem se sente, né? Mas as coisas vão acontecendo e algo vai ficando diferente no relacionamento. Então, olha para isso, né? Porque senão você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fugindo de uma realidade que poderia melhorar o seu relacionamento ou te ensinar algo para um próximo, que se for isso, né? E aí o que muitas fazem, né? Então eu vou atrás de, como eu já falei também numa outra live, de dopamina fácil. Então, o relacionamento não tá bom aqui? Então eu vou sair com as amigas, vou me distrair, começo a beber demais, quem fuma começa a fumar demais, começo a comprar demais, mas no fundo, sempre tem um vazio. Então, se você tem uma dinâmica dessa e algo parecido com o que a gente está falando hoje, olha para isso, né? Khadija está falando aqui, os sintomas que temos não influencia do parceiro também? Aí, olha, deixa eu entender aqui, os sintomas que temos não influencia do parceiro também? Os sintomas do parceiro? Não seria influência? Eita, agora eu não entendi muito bem. Não influencia os sintomas do parceiro também? É como eu tô falando. É claro que, de repente, se você quiser me dar um exemplo aqui, ou seria somente o nosso gatilho? Então, sempre quando se a gente for olhar para nós, e é o que eu vou falar agora, de onde vem esse movimento, né? Vamos olhar para nós. Mas é claro que o nosso parceiro ali, quando a gente chega num relacionamento, nós não chegamos sozinhas. Então, ao contrário daquela lista de exigência que muitas mulheres fazem, de buscar uma pessoa que se encaixe no que ela busca, você vai encontrar uma pessoa, né, num primeiro momento, que desperte um desejo, uma paixão, e quando a coisa evolui, vamos lá para firmar isso. Quando acontece o eu te amo, a vontade de morar juntos, de constituir aí um relacionamento mais sólido, vamos lá para essa segunda fase. Então a gente dá esse segundo passo. Porém, nesse segundo passo, no dia a dia, na vida, as coisas vão se mostrando. As dificuldades vão aparecendo, os filhos, né, vêm também, muitas das vezes, perdas de filhos. Então a situação muda. Será que aquele amor, que aquele eu te amo, ou aquilo que te levou a se relacionar, ele vai ser mantido mesmo com todas essas dificuldades? Então, quando eu olho para um desses sintomas que eu citei aqui, é claro que ali, como eu disse, quando eu chego num relacionamento, eu não chego sozinha. Como assim, né? Eu chego com o meu companheiro? Claro, chega você, o seu parceiro, mas vocês não chegaram sozinhos nesse relacionamento. Chegaram com o sistema familiar de vocês, com histórias, com dores, com alegrias. Então, o seu parceiro, ele tem muita história e ele não está ali por acaso. No relacionamento, um está a serviço do outro. Então, quando eu aciono um gatilho em mim, ali algo que acontece com o meu parceiro,
ele só está me mostrando algo que apareceu esse gatilho, que despertou esse gatilho. Então, de repente, uma pessoa... Vamos dar um exemplo aqui, Khadija, até para eu ser mais clara. Então, a pessoa vai no supermercado, você pede para o seu marido ir no supermercado. Aliás, ele vai ao supermercado, aí ele chega e você fala: poxa, eu não acredito, você não trouxe a bolacha que eu amo. Sei lá, você não trouxe. Ele falou assim: nossa, mas eu nem pensei. E você começa a criar uma briga tremenda de uma coisa que não precisava. Aí tá o gatilho. Por quê? Quando a coisa é demais, né? Quando a coisa aflora, aquela pessoa, ela só tá ali projetando algo da tua história. Então, o que é dele, os sintomas dele, com certeza, são gatilhos também que ele está disparando em cima de você, que tem a ver com a história dele. Estamos a serviço. Então, eu preciso olhar se, de repente, isso explodiu ali naquela hora, aquela fúria tremenda por conta de uma coisa que a pessoa não fez. O que lá na minha infância, e é isso que eu vou entrar agora, né? Conta sobre isso. Como que eu fui tratada pelos meus pais? Eu era uma criança que precisava fazer demais para ser vista na minha casa. Que lugar que vocês ocupam na linha de irmãos? Vocês são as primeiras filhas, são a filha do meio, são a caçula. Isso afeta muito. Como que era a dinâmica lá? O que você ouvia da tua mãe? Será que você ouvia da tua mãe que fala assim: olha, melhor que eu jamais, né? Menina, fica quieta. Fica quieta que aqui quem manda sou eu. Sabe? E aí você aprende a ficar calada, porque você não tem voz. E tudo é reprimido. Ou você pode ter sido aquela criança que, de repente, tudo que você fazia não era bom o suficiente. Sabe aquela criança que tira 8? Podia ter sido melhor. Tira 10, não fez mais que a obrigação. Faz sentido? É isso para vocês? Então, isso é uma dinâmica. Olha lá, Khadija, né? E quando eu não tenho voz, né? Isso diz respeito a gente... E isso numa constelação, hoje a gente está conversando, eu gosto dessas lives porque elas nos ajudam a olhar para a gente. Até quando eu falo aqui com vocês, eu também penso, aqui é uma troca. Então já traz, né, consciência, ou talvez até nos auxilie, quando a gente for procurar um profissional, a gente já sabe até o que olhar, né? Então pode ser uma dinâmica que apareça até numa constelação. E a constelação é interessante porque ela não nos ajuda só a olhar para a raiz da dificuldade, ela nos mostra soluções. Isso que é fantástico, né? Aqui a Paula: caramba, vivi isso com meu pai na adolescência. Ele dizia: aqui quem manda sou eu, né? Então, e aí é que tá. E será que aí eu vou para um relacionamento e eu preciso ficar num lugar de submissão, de dependência? Gente, porque esquece quem fala que o seu relacionamento é totalmente diferente do pai de vocês, dos seus pais. Se é diferente, você pode ter certeza, tá? Vamos colocar aqui com todo respeito, mas muito, muito, muito diferente. É como se a gente falasse assim: eu quero fazer tão melhor que eu acabo fazendo igual ou pior. Vê se isso faz sentido. Eu tenho que trazer aqui umas chineladas sistêmicas. Porque nós somos os nossos pais e nós vivemos com eles e era o que eles sabiam fazer e também com certeza vieram só transmitindo o que eles viveram também. Hoje talvez que nós tenhamos, né, que a nossa mãe precisou fazer tudo, hoje a gente sabe dividir mais as coisas, trabalhar mais o nosso tempo. Nossas filhas, então,
meu Deus, né? Vai ser um avião. Porém, então a gente vai passando, a gente vai se melhorando. Então é entender essa dinâmica, né? A Helene tá falando, vou sair e vejo a gravação. Tá ótimo, Helene, obrigada por ter ficado até agora. A Kaki, nossa, sim, Cacá, no meu caso foi muito igual, fico impressionada. É, então, né? Quem não? Quem não? E aí, o que você entendeu o que era relacionamento com a dinâmica dos seus pais? Você teve um pai presente? Né? É o que eu também já falei a semana passada. A dinâmica dos homens era muito no sentido de um pai provedor, um pai mais ausente, um pai que não brincava tanto, né? Não estou dizendo todos, mas era uma dinâmica assim. As mães fazendo tudo e os pais mais provendo. Então, essa ausência desse pai, né? Ou, de repente, até uma inversão. Eu precisei entrar no meio do relacionamento deles, porque tinha muita discussão. Então, ou eu era uma pessoa ali que eu precisava apaziguar, ou eu era a confidente do meu pai ou da minha mãe. Entendeu? Então, assim, a gente vai desenvolvendo perfis que eu passo, de repente, até a ser a filhinha do papai. Porque, de repente, na minha adolescência, eu me afasto da minha mãe. Eu tenho uma mãe muito exigente, uma mãe que me exigia demais, que me podava demais. E aí eu tenho todo esse consolo do meu pai. Então, são muitas dinâmicas assim que a gente pode ir falando, né? Marlene, boa noite. Pati, querida, boa noite. Carol. Então, onde começa esse movimento? Vamos falar lá. Que lugar que eu tô na minha relação hoje? E olha lá para trás. Tudo começa lá na nossa família de origem. E tem mais uma, né? Que, como é que, já falei aqui, né? Então, que a gente não chega sozinho no relacionamento. Nós chegamos com o nosso sistema e o nosso companheiro com o sistema dele. Então, esquece, porque se eu olho já para ele, como eu falei aqui, né? Eu quero fazer o campeonato de Masterchef com a minha sogra. Quando eu me coloco numa postura de eu não gosto da sua mãe, e isso é muito legal quando eu faço os encontros, já fiz esse exercício lá. Uma pessoa representa o marido, e você, até a própria, feito com duas pessoas. Então, você é você, e aí uma pessoa representa o seu marido. Então, você fala para ela, eu não suporto a sua mãe. E você vai ver o sintoma da pessoa. Ali, o que ele vai apresentar. E é claro, gente, que quando a gente nem precisa falar, você só está pensando nisso, quando você emana esse pensamento ou fala isso, é como se você falasse que você não gosta dele também. Afinal de contas, ele é metade mãe. As células dele é da mãe. Né? Então, e ele, sem entrar num assunto mais profundo aqui, né? Já existe a comprovação científica de que nós trocamos células com as mães. Então, eu tenho células da minha mãe tem minhas células. Então, quem não acredita em tudo que acontece num campo de constelação, hoje a constelação comprova. Né? Então, nós somos nossos pais. E ninguém gosta que fale mal dos pais. Nós sentimos isso. Nosso corpo sente primeiro. Depois a gente verbaliza. Então, que lugar? Ou será que de repente, eu fui uma criança que eu precisei muito cedo tomar à frente o lugar de ser mãe da casa, de ser o marido da minha mãe, pela ausência do meu pai fisicamente ou emocionalmente. Quantos exemplos nós podemos ter? Né? Fora todas as questões de identidade que uma criança pode ter desenvolvido, de feridas emocionais, né? De que levaram ela a processos aí profundos que hoje, como a Khadija estava falando aqui, de acionar os gatilhos. Né? Então,
que lugar que eu tô hoje? Que são dinâmicas, nós trazemos dinâmicas. E assim também é muito interessante quando eu atendo questões de relacionamento, também eu sempre olho para a posição dos pais na linha de irmãos. Qual era o lugar que a sua mãe ocupava na linha de irmãos e a sua mãe e o seu pai? Então veja isso se você hoje reproduz isso. Né? Se você é a mais nova e sua mãe também era mais nova. E você atraiu também alguém que era como seu pai. Isso diz muito também no sistêmico, às vezes bate muito isso também. Né? E a gente pode olhar até para outra questão, às vezes não é com os nossos pais, com os nossos avós. Nossos avós também afetam. Então pode ser mais uma dinâmica também. Né? Então, são isso, né? Quando a gente consegue, por isso que eu comecei essa live, falei também durante a semana, de sairmos desse lugar, de achar que o seu relacionamento está errado. Eu estou fazendo algo errado. Não, eu posso estar ocupando um lugar errado. Ocupando um lugar de mãe, ou sendo muito mãe dos meus filhos e esquecendo do meu relacionamento, sendo irmã do meu marido, me sentindo superior a ele. Então, são lugares que nós visitamos, sim, por dinâmicas que nós trazemos do nosso próprio sistema. Então, o Bert Hellinger, que criou as constelações como nós a conhecemos hoje, ele traz um dos pontos muito importantes para um relacionamento dar certo. Ele traz esse ensinamento do seguinte, que quando a gente vai para um relacionamento, é importante que nós nos façamos uma boa despedida, renunciemos à nossa família de origem. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente não tem mais que falar com os nossos pais, que a partir de agora é só você e o seu marido, seu companheiro? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar sobre isso? Fazer uma boa despedida da família de origem? Quem aqui consegue separar a relação dos pais, com os pais e a relação com o marido, com a sua família atual? Família atual se tem filhos, tá? Se não é uma família. Então, o seu relacionamento, você consegue separar? Ou você ainda está preso às dinâmicas que você precisa atender os seus pais? E é muito claro, o lugar que você ocupa lá, ainda na família de origem, e na constelação a gente consegue ver isso pela posição que as pessoas ficam no campo, ou posicionam os bonecos quando é um atendimento individual, para onde a alma dela olha. Então, será que ao invés de eu estar olhando com o meu companheiro para frente, para os filhos, para a vida, eu estou lá olhando para trás, para os meus pais? Eu trago uma tristeza da minha mãe? E mais, né? Será que você tem permissão para viver um relacionamento melhor que o da sua mãe? Já que ela falou que você jamais ia fazer tão bem quanto as coisas tão bem feitas quanto elas. E agora? Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela me disse, poxa vida, né? Ela tem um gatilho de compras. E ela me falou assim, poxa vida, eu sei que quando eu compro demais, eu chego em casa e falo, poxa, por que eu fiz tudo isso? Era outro assunto, tá? Não era nem sei se era relacionamento, eu estava falando sobre isso. Eu fiquei observando, aí ela falou assim, poxa, minha mãe sempre foi tão simples, usando roupa simples. E aí me veio muito assim, essa fala, né? Como que eu vou ser melhor que a minha mãe? Como eu vou ter coisas que ela não teve? Lealdades invisíveis. Difícil de romper, mas não impossível. Por quê? Parece que até hoje vivemos em função de agradar os pais. Na verdade, a gente fala, quando a gente ainda não tem esse conhecimento sistêmico, a gente fala disso, né? Eu quero agradar meus pais. Por quê? Nós fomos criados nessa educação de que nós temos que honrar os pais, nós temos que fazer tudo para os pais, nossos pais que deram tudo, como que a gente não vai fazer para eles? Eu sou essa pessoa.
né? Como que eu vou comprar? Eu viajava, eu trazia presente para todo mundo, né? Eu levava meus pais, quando eu comecei a trabalhar, então eu levava meus pais no restaurante talvez que eles nunca foram, eu levei eles para viajar. Eu quero fazer, eu tenho que me segurar, porque a gente quer fazer tudo. Agora, Khadija, fala o seguinte, o que teus pais te deram de mais importante na vida? Já até falei a palavra aqui. Me responde aqui. O que você recebeu de maior deles? Você que já constelou, né? Já pode ter ouvido isso na constelação que você fez com uma pessoa, pode ser. Não entendi a pergunta. O que você recebeu de maior dos seus pais? A vida, isso. E aí, o que a gente fica fazendo, nós filhos? A gente quer devolver. A gente quer devolver a vida para os pais. É esse movimento, é isso que a tua alma está fazendo. É esse impulso que o filho tem. A gente quer devolver, mas a gente tem que ficar no nosso lugar de pequenos, porque a vida não dá para devolver. Então, quando a gente entende que são os pais que passam a vida adiante, né? E a gente recebe até o ponto de que a gente já recebeu o suficiente, se permite receber, não inverteu, não entrou em emaranhamento, lealdades invisíveis, como você falou. Eu tive isso, poucas pessoas, né, que não se emaranharam, não entraram nos lugares aí complicados e só entraram porque esses lugares estavam vazios, que isso o sistema precisa, né, para ele continuar, para passar a vida adiante. Vão aparecer os emaranhamentos para que as exclusões, para que a falta de hierarquia, de ordem, seja vista e seja realinhada. Então, assim, é um movimento do sistema familiar. Tá tudo certo, compensação, né? Então, o sistema vai fazer com que isso aconteça para que isso seja realinhado, seja visto. Então, a gente não vai conseguir devolver a vida para os pais. Então, é sair desse lugar de que, de repente, eu casei, nossa, mas todo fim de semana, minha mãe me disse que no casamento tem que ser assim. Eu aprendi assim. Então, isso é tentador para a mulher, né? E aí você vai trazer a dinâmica dos seus pais. E como eu estava falando da renúncia, né? Então, a boa despedida não é virar a cara para os seus pais. Agora, eu não falo mais com os meus pais, que ela falou lá na live, é louca. Não é isso. Eu posso olhar para os meus pais, mas entender que lá eu tinha um sistema de crenças. Eu aprendi com eles o que eles trouxeram dos sistemas deles. Porém, agora eu conheci uma pessoa que é diferente, que também tem um sistema, que também traz as crenças de lá. Agora, o que nós devemos fazer? Pega a minha, pega a sua, e agora a gente tem um sistema junto. O que vai funcionar aqui? O que é bom pra gente? Que regras nós podemos criar juntos? Como que o nosso relacionamento fica bom? Então, talvez eu não precise lá continuar a fazer aquilo que eu precisava todo fim de semana estar na casa dos meus pais ou eles estarem na minha casa, porque é assim que é, porque na minha família todo mundo fica junto. Que família? Então, porque o seu marido não é só família, né? Então, mas e o seu relacionamento agora, como é que fica? Então, são esses lugares todos que a gente vai visitando e a gente precisa tomar consciência, né? Então, e outra coisa aqui que eu estava falando exatamente disso, que eu anotei aqui para falar para vocês, de uma autossabotagem. Às vezes a gente está indisponível, né? Nós estamos exatamente num movimento de fazer com que, de forma inconsciente, tá, gente? Fazer com que esse relacionamento não dê certo exatamente por essa lealdade que nós temos à nossa mãe ou ao nosso pai. Como se todas as mulheres da família não tiveram um bom relacionamento, quem sou eu para ter? É isso que aparece no campo. Mas só quando a gente entende que a voz delas é no sentido de que vai, segue a tua vida, segue, né? Faça diferente, né? Nem melhor, nem pior, faça do seu jeito. É isso, incluindo essas histórias. A gente olha e não desmerecendo, não julgando, né? Não julgando os nossos pais, não entrando naquele lugar de que, nossa, o relacionamento dos meus pais era péssimo. Minha mãe era submissa.
Minha mãe, olha só, ficou em casa, não foi trabalhar, só meu pai que trabalhava. Boa noite, Lilian. Né? Quem já não ouviu isso aí? Vocês têm alguma amiga que falava assim? Tô falando vocês, tá? Vocês têm alguma amiga aí que já falou assim? Capaz de que eu vou ter um relacionamento igual a minha mãe. E aí o que acontece? Não preciso nem dizer. Então é isso. Né? Ou a gente repete, ou a gente vai fazer pior. Então a gente pode começar a honrar as histórias. Quando eu falo o que é honrar, né? Olhar para a nossa história, para a história do nosso sistema com bons olhos. Entender que tudo aquilo ali foi necessário para que a vida fosse passada adiante e que agora chegou até você. Como que você vai agir a partir de agora? Ignorando tudo isso, excluindo tudo isso, estando fora de ordem para querer salvar ainda algo, se colocando como, né? Tudo bem, você aprendeu que você precisava cuidar, né? Lá talvez você precisou cuidar até de você mesma. Essa superioridade que eu falei aqui é que muitas mulheres assumem essa dinâmica de que meu marido não serve para nada, e isso seus filhos estão ouvindo, estão sentindo, e vai impactar na vida deles. Então, quando a gente está nesse discurso, é porque lá atrás você precisou ser muito grande para dar conta das coisas. Então, a criança foi muito ferida. E você traz esse movimento. A gente carrega o que a gente é. A gente chega no relacionamento com todas as nossas coisas boas e com todas as nossas feridas. E é ali no dia a dia que a gente vai projetar no nosso parceiro que não doeu. O nosso parceiro vai estar mostrando pra gente. Né? E aí a gente vai se cuidar. Então o convite que eu faço para vocês hoje aqui, a gente já está chegando no fim da nossa live, é isso, se olhem com bons olhos. Vamos sair desse lugar do julgamento, de apontar que o erro é do outro, ou é meu, mas que eu estou aqui, né, para me conhecer, para me entender, para saber como que eu posso, se você quer melhorar esse relacionamento, ou os próximos, se não deu tempo, não tinha esse conhecimento, não tinha esse olhar, mas não é uma questão de melhorar o próximo relacionamento também, é de eu ser mais feliz comigo mesma. E quando a gente ocupa, e nós ocupamos muitos papéis, não é? Nós mulheres ocupamos muitos papéis, nós somos mãe, nós somos filha, nós somos profissionais, nós somos amigas, nós somos amantes do nosso marido, né? Porque dentro do casamento você também pode ter vários papéis, né? Você tá como mãe, como namorada do marido, como amante do marido. Então você é profissional, você também faz parte de uma comunidade, você faz parte de associações, enfim, de muitas coisas. Então, cada lugar que você está, você ocupa o papel que é para ser ocupado. Então, vamos olhar para isso, para que eu possa hoje estar fazendo só o meu papel aqui de esposa. Então, se hoje eu estou demais ali, querendo corrigir meu marido, dar ordens para ele, abre mão disso, faz um teste, começa a exercitar isso. Será que é isso? Então eu vou começar a parar de falar. Porque nenhum homem vai desejar a mulher que ele está ouvindo ou está sentindo, que ele vai sentir primeiro, que é a cópia da mãe, né? Até da mãe que ele não teve. Então é isso, né? Se você está lá muito amigona do teu marido, sai desse lugar. Saiba dosar essa amizade. Se você está muito grandona lá, não está equilibrando, deixa ele fazer um pouco. É isso, sente, coloca, testa. E aí depois você me conta. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, eu vou encerrando. E espero que tenha ficado claro. Não estou vendo nenhum comentário aqui. Então, eu deixo aqui um grande beijo para todas vocês. E terça que vem tem mais live. Eu volto com outro assunto aqui
para essa nossa jornada aqui como mulheres, que é muito importante nós olharmos para as nossas questões, podemos olhar. Obrigada, Cá. Obrigada, Ana Paula. Não falei boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Glauce. Então, é isso, né? A gente pode ter uma vida com leveza, pode ter uma vida próspera em todos os sentidos, desde que a gente possa assumir o protagonismo da sua vida. E é esse tema que eu vou falar na semana que vem. Obrigada, Paula linda. Obrigada, Eli. Tudo muito pontual. Então, tá ótimo. E parabéns a vocês por estarem aqui, porque com certeza vocês são buscadoras, são mulheres que se importam consigo mesmas. Isso é muito bonito de ver, eu valorizo muito isso nas mulheres. Nós temos que estar com mulheres, precisamos ter essas trocas para que a gente se melhore, né? Não precisamos mais competir, né? A palavra hoje é cooperar. Podemos ter esse campo com outras mulheres e podemos crescer e podemos nos melhorar. Então, um grande beijo aí no coração de vocês e vamos nos vendo aí. Espero vocês na próxima live. Até mais, muito obrigada.